Você precisa me dar 60 mil dólares. Minha irmã, Camila, disse aquilo sorrindo. Eu parei com a xícara de café no meio do caminho. 60 mil. Não eram 600. Não eram 6 mil. 60 mil dólares. Olhei para meus pais, sentados ao lado dela. Nenhum deles pareceu surpreso. Na verdade, pareciam estar esperando exatamente aquela pergunta. Para quê? Perguntei. Camila cruzou os braços. Para o meu casamento. Eu quero fazer uma cerimônia inesquecível. E por que eu pagaria pelo seu casamento? Ela soltou uma risada curta. Porque você tem dinheiro. Foi então que percebi. Aquilo não era um simples café da manhã em família. Era uma emboscada. Minha mãe empurrou uma pasta marrom sobre a mesa. Assina? Eu nem toquei na pasta. O que é isso? Meu pai respondeu sem sequer me olhar nos olhos. Um acordo familiar. Meu coração acelerou. Abri a pasta. A primeira página dizia que eu deveria transferir os Oreallers, 60 mil para a conta de Camila antes do casamento. Mas havia algo ainda pior. No final da página, havia uma cláusula dizendo que caso eu recusasse, meus pais poderiam iniciar um processo para contestar a propriedade de um dos meus imóveis. Eu levantei os olhos lentamente. Vocês estão tentando me ameaçar? Minha mãe suspirou. Não seja dramática. Somos uma família. Família. Foi exatamente essa palavra que me fez lembrar de tudo. Quando eu precisava de ajuda para abrir minha primeira empresa, ninguém apareceu. Quando trabalhei durante anos, economizando cada centavo, minha irmã dizia que eu era egoísta. Quando finalmente comprei minha primeira casa, minha mãe disse: Você teve sorte. Mas agora todos queriam uma parte daquilo que eu construí sozinha. Camila bateu os dedos na mesa. Assine logo. Eu olhei para ela. E se eu não assinar? O sorriso dela desapareceu. Meu pai respondeu: Então você vai descobrir como é ficar contra a própria família. Naquele instante, meu celular vibrou. Uma mensagem. Era do meu advogado. Não assine absolutamente nada. Meu sangue gelou. Levantei os olhos para meus pais. Eles não sabiam que eu tinha um advogado acompanhando aquela situação. Mas havia outra coisa que eles também não sabiam. Eu já suspeitava daquela reunião. Na noite anterior, encontrei um documento estranho no meu e-mail. Era uma transferência bancária. Meu pai havia enviado os 15 mil dólares para Camila. Descrição. Primeira parte do casamento. Só que meus pais sempre diziam que estavam sem dinheiro. Então, de onde tinha vindo aquele valor? Antes que eu pudesse perguntar, a porta da sala se abriu. E entraram 5 homens de terno. 5 advogados. Camila sorriu. Finalmente, eu olhei para aqueles homens. Um deles colocou outra pasta sobre a mesa. Senhorita Helena, precisamos que a senhora assine estes documentos imediatamente. Eu respirei fundo. 5 advogados. Para um simples pedido de dinheiro? Ninguém respondeu. Até que um deles disse: Não é apenas um pedido. Ele abriu a pasta. Sua família pretende assumir o controle de alguns dos seus bens. Meu pai ficou pálido. Eu olhei para ele. Então era isso? Minha mãe tentou interromper. Helena, nós fizemos isso pelo bem da família. Eu ri. Mas não foi uma risada de felicidade. Foi uma risada fria. Camila bateu a mão na mesa. Assine agora, ou você vai se arrepender. Todos ficaram em silêncio. Eu fechei a pasta. Levantei-me. Peguei minha bolsa e, pela primeira vez naquela manhã, sorri de verdade. Tudo bem. Camila arregalou os olhos. Você vai assinar? Eu balancei a cabeça. Não. Ela ficou furiosa. Então o que você vai fazer? Coloquei meu celular sobre a mesa. Havia uma foto na tela. Uma foto minha ao lado de um homem. Meu marido. O rosto de Camila perdeu a cor. Meu pai ficou imóvel. Minha mãe levou a mão à boca. Eu apenas sorri e disse: Venham conhecer meu marido. Mas o que eles não sabiam era que aquele homem não era apenas meu marido. Ele era a única pessoa que sabia exatamente de onde tinham vindo aqueles os 15,000 dólares. E naquela manhã, enquanto minha família achava que estava me encurralando, eles estavam, na verdade, entrando na própria armadilha. Minha família ficou em silêncio. Camila olhava para a foto no meu celular como se tivesse acabado de ver um fantasma. Seu marido? Ela perguntou, quase sem voz. Eu apenas guardei o celular. Sim, meu marido. Meu pai levantou-se imediatamente. Helena, você nunca disse que era casada. Porque vocês nunca perguntaram como eu estava. Camila soltou uma risada nervosa. Isso é alguma brincadeira? Antes que eu respondesse, a porta se abriu novamente. Um homem entrou. Elegante, tranquilo e completamente seguro de si. Era Rafael, meu marido. Ele caminhou até mim e segurou minha mão. Desculpe o atraso, disse ele. O trânsito estava complicado. Camila ficou olhando para ele. Mas então, um dos 5 advogados levantou-se. E o sorriso dele desapareceu. Rafael? Meu marido olhou para o advogado. Nós já nos conhecemos? O homem engoliu em seco. Conheço o seu nome.
Eu percebi imediatamente que havia alguma coisa errada. Meu pai também percebeu. O que está acontecendo? Perguntou. Rafael colocou uma pasta preta sobre a mesa. Eu acho que essa pergunta deveria ser feita à sua família. Ele abriu a pasta. Dentro havia extratos bancários, contratos e cópias de documentos. Minha mãe começou a tremer. Onde você conseguiu isso? Rafael respondeu calmamente. Dos registros públicos e das contas que estavam ligadas ao esquema. Esquema? Até eu fiquei surpresa. Olhei para ele. Que esquema? Rafael me encarou por alguns segundos. Eu queria contar depois do casamento da sua irmã. Não, interrompi. Quero saber agora. Ele respirou fundo. Então virou um dos documentos para mim. Era uma transferência de $15.000, a mesma que eu havia descoberto naquela manhã. Mas havia outra informação. O dinheiro não tinha saído da conta dos meus pais. Tinha saído de uma conta empresarial ligada ao meu próprio nome. Meu coração disparou. Isso é impossível. Rafael respondeu. Não é. Camila levantou-se. Vocês estão tentando me acusar de alguma coisa? Eu olhei para ela. Ainda não acusei ninguém. Ela ficou em silêncio. Rafael então apontou para outro documento. O problema é que alguém usou os seus dados para abrir uma conta e movimentar dinheiro. Meu pai começou a suar. Minha mãe desviou o olhar. E naquele momento percebi algo. Eles estavam assustados. Mas não comigo. Com os documentos que Rafael tinha trazido. Se você está gostando da história, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos capítulos. E comenta aqui. Você assinaria esse documento no lugar de Helena ou enfrentaria a própria família? Eu voltei a olhar para a pasta. Rafael, quem abriu essa conta? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então respondeu. Foi uma empresa registrada há 8 meses. E quem é o proprietário? Ele virou a última página. Eu congelei. O proprietário era Camila. Minha própria irmã. Não! Camila gritou. Isso é mentira! Ela arrancou o documento das mãos dele. Começou a folheá-lo desesperadamente. Eu nunca abri essa empresa. Rafael respondeu. Talvez você não tenha aberto. Camila parou. Então quem abriu? Rafael olhou diretamente para meus pais. E disse. Alguém usou os documentos dela. Meu pai levantou-se. Isso já foi longe demais. Ele tentou pegar a pasta. Mas Rafael fechou-a antes. Ainda não terminamos. Meu pai ficou parado. Rafael colocou outro documento sobre a mesa. Porque os $15.000 não foram o único dinheiro movimentado. Eu senti um arrepio. Quanto? Ele olhou para mim. Estão $80.000. Minha mãe levou a mão à boca. Camila começou a chorar. Eu não sabia de nada. Eu olhei para meus pais. Onde foi parar esse dinheiro? Ninguém respondeu. Então meu celular vibrou. Uma nova mensagem. Número desconhecido. Abri. Havia apenas uma frase. Se você quer descobrir quem realmente roubou seu dinheiro, procure pelo casamento de Camila. Meu sangue gelou. Levantei os olhos. Camila ainda chorava. Mas então percebi uma coisa. Ela não parecia surpresa com a mensagem. Ela parecia com medo. E antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, um dos 5 advogados se levantou lentamente. Helena! Ele olhou para a porta. Acho que precisamos sair daqui. Por quê? Ele apontou para o corredor. Porque tem alguém lá fora. Todos ficaram em silêncio. Então ouvimos 3 batidas na porta. Toc, toc, toc. Meu pai ficou completamente pálido. E Camila sussurrou. Ele não deveria estar aqui. Toc, toc, toc. Ninguém respirava. Camila estava imóvel. Ele não deveria estar aqui, repetiu ela. Olhei para minha irmã. Quem? Ela não respondeu. Rafael se aproximou da porta. Não abra, disse um dos advogados. Mas antes que alguém pudesse impedir, a porta se abriu sozinha. Um homem de terno entrou. Camila recuou imediatamente. Você... O homem olhou para ela. Precisamos conversar. Meu pai ficou ainda mais pálido. Eu olhei para Rafael. Ele apenas disse. É ele. Quem é ele? Rafael respondeu. O contador que administrava as contas da empresa usada para movimentar o dinheiro. Meu coração disparou. O homem colocou uma pequena caixa sobre a mesa. Eu trouxe provas. Abriu a caixa. Dentro havia um pendrive e vários documentos. Durante meses, alguém movimentou o dinheiro usando os dados de Helena e Camila. Minha mãe começou a chorar. Nós não sabíamos... O contador olhou diretamente para ela. Sabiam sim. Silêncio. Meu corpo inteiro ficou gelado. O que você está dizendo? Ele colocou um documento na minha frente. Era uma autorização de transferência. Minha assinatura estava no final. Mas eu nunca havia assinado aquilo. Olhei para meu pai. Quem falsificou minha assinatura? Ele não respondeu. Então o contador colocou outro documento sobre a mesa. Dessa vez, havia uma assinatura diferente. A assinatura da minha mãe. Minha mãe ficou desesperada. Eu fui obrigada. Camila virou-se para ela.
Brigada por quem? Minha mãe começou a chorar. E finalmente revelou. Seu pai! Meu mundo pareceu parar. Olhei para meu pai. Você fez isso? Ele permaneceu em silêncio. Você usou meus documentos para tirar dinheiro da minha empresa? Ele finalmente levantou a cabeça. Eu fiz pelo futuro da família. Eu ri, incrédula. Pelo futuro da família? Apontei para os documentos. Você roubou 180 mil de mim. Meu pai respondeu. Você tinha dinheiro demais e nunca ajudou sua irmã. Camila gritou. Pai, pare! Ele virou-se para ela. Você também sabia. Camila começou a chorar. Eu só sabia dos 60 mil. Foi então que percebi. Camila não sabia de todo o esquema. Ela realmente acreditava que estava apenas recebendo dinheiro para o casamento. Mas então Rafael abriu o pendrive. Havia gravações. A primeira era de meu pai. A segunda era da minha mãe. E a terceira era de Camila. Minha irmã ficou branca. Não. A gravação começou. Sua própria voz apareceu. Se ela não quiser dar os 60 mil, façam ela assinar qualquer coisa. Olhei para Camila. Ela começou a chorar. Helena, eu estava desesperada. Eu não respondi, porque naquele momento outro detalhe apareceu na gravação. Uma voz masculina desconhecida dizia: E depois do casamento, vocês vão transferir o restante para a conta que eu passei. Parei a gravação. Quem é esse homem? Ninguém respondeu. O contador baixou os olhos. Rafael ficou sério. Agora chegamos à parte que eles estavam tentando esconder. Ele pegou um último documento. O dinheiro não seria usado apenas no casamento. Olhei para o papel. Havia uma propriedade no nome de uma empresa desconhecida. E o endereço daquela propriedade era a casa onde eu cresci. Meu coração apertou. Eles também querem minha casa? Rafael assentiu. Queriam vender a casa depois de assumir os documentos. Minha mãe chorava. Meu pai não dizia nada. Então meu celular vibrou novamente. Outra mensagem do mesmo número desconhecido. Dessa vez dizia: Você ainda não descobriu quem está por trás de tudo. Logo abaixo havia uma fotografia. Olhei para a imagem. Era uma foto de Camila entrando em um hotel. Ao lado dela estava o homem que aparecia na gravação. Ampliei a foto. Meu sangue gelou. Eu conhecia aquele homem. Era o noivo de Camila. O homem com quem ela pretendia se casar em poucos dias. Olhei para minha irmã. Camila. Ela viu a foto. E começou a tremer. Eu não sabia. Você conhece esse homem há quanto tempo? Ela não respondeu. Rafael então colocou um último envelope diante de mim. Helena, abra isso. Eu abri. Dentro havia um contrato de casamento. Mas não era um contrato comum. Era um acordo que transferiria parte do patrimônio de Camila para o noivo, depois do casamento. E havia uma cláusula escondida. Se Camila recebesse os 60 mil dólares, o dinheiro seria imediatamente transferido para ele. Olhei para minha família. Finalmente entendi. Os 60 mil nunca foram o verdadeiro objetivo. O casamento inteiro era uma armadilha. E agora eu tinha todas as provas. Mas eu ainda não sabia uma coisa. O que aconteceria quando eu aparecesse no casamento com aqueles documentos? Rafael segurou minha mão. Você quer desistir? Olhei para ele. Depois olhei para minha família. E sorri. Não. Fechei o envelope. Eu vou ao casamento. Meu pai levantou a cabeça. Helena, não faça isso. Eu respondi calmamente. Por quê? Ele ficou em silêncio. Então completei. Porque agora é a vez deles assinarem alguma coisa. O salão estava lotado. Flores por todos os lados. Música. Convidados sorrindo. Camila estava diante do altar, usando o vestido que havia custado uma fortuna. Mas ninguém ali sabia que, dentro da minha bolsa, estavam as provas que poderiam destruir aquele casamento em poucos minutos. Eu entrei no salão ao lado de Rafael. Meu pai me viu e imediatamente ficou pálido. Minha mãe começou a sussurrar. Ela veio. Camila olhou para mim. Por alguns segundos parecia aliviada, até perceber a pasta na minha mão. Seu sorriso desapareceu. O noivo também me encarou. Ele reconheceu Rafael, e então deu um passo para trás. Eu caminhei até o centro do salão. Desculpem interromper. Todos ficaram em silêncio. O celebrante perguntou. Quem é você? Sorri. A irmã da noiva. Camila se aproximou. Helena, por favor. Não. Olhei para ela. Hoje ninguém vai ser enganado. O noivo tentou sair. Rafael bloqueou o caminho. Aonde você vai? Preciso ir ao banheiro. Rafael sorriu. O banheiro fica para o outro lado. Os convidados começaram a cochichar. Eu abri a pasta. Antes desse casamento continuar, todos precisam saber de uma coisa. Coloquei os documentos sobre uma mesa. Minha família tentou tirar os 60 mil reais de mim. Um murmúrio tomou conta do salão. Meu pai levantou-se. Isso é mentira! Eu apertei o botão do celular. A gravação começou. A voz dele ecoou pelo salão. Depois que ela transferir o dinheiro, resolvemos o resto.
Meu pai ficou sem reação. Depois veio a gravação da minha mãe. E por último, a voz de Camila. Se ela não quiser dar os 60 mil, façam ela assinar qualquer coisa. Camila começou a chorar. Eu estava desesperada. Eu respondi. Eu também estava, mas ninguém estava mais olhando para Camila. Todos olhavam para o noivo. Então coloquei o contrato sobre a mesa. E agora vem a parte mais importante. Apontei para ele. Os 60 mil reais nunca seriam usados no casamento. Ele ficou imóvel. Eles seriam transferidos para uma conta ligada a você. O salão explodiu em murmúrios. Camila olhou para o noivo. É verdade? Ele não respondeu. Responde! Ela gritou. Ele finalmente disse. Camila, ela entendeu. Seu rosto mudou completamente. Você só queria meu dinheiro? Ele tentou segurá-la. Ela afastou a mão dele. Não encoste em mim! Então meu pai tentou pegar os documentos. Mas 2 policiais entraram no salão. Meu pai parou. Minha mãe começou a chorar. Eu olhei para eles. As provas já foram entregues às autoridades. O contador também estava ali. Ele confirmou tudo. Meu pai foi levado para prestar depoimento. O noivo de Camila também. Minha mãe ficou para trás, destruída. Camila permaneceu no altar, olhando para o vestido. O casamento tinha acabado. Mas eu ainda tinha uma última coisa para dizer. Aproximei-me dela. Camila, eu não vou pagar seu casamento. Ela abaixou a cabeça. Eu sei, mas também não vou destruir sua vida por causa dos erros dos outros. Ela levantou os olhos. Você me perdoa? Fiquei em silêncio por alguns segundos. Perdoar não significa esquecer. Ela começou a chorar. Então o que vai acontecer comigo? Eu respondi. Você vai começar de novo. Sem mentiras. Sem manipulação. E sem depender do meu dinheiro. Naquela noite voltei para casa com Rafael. Coloquei a pasta sobre a mesa. Dentro dela estavam os documentos que poderiam ter destruído minha vida. Mas no fim, foram eles que salvaram minha vida. Meu pai perdeu o controle da empresa. Os valores desviados foram recuperados. A casa onde cresci continuou sendo minha. E Camila cancelou o casamento. Meses depois, ela começou a trabalhar e finalmente construiu sua própria vida. Quanto aos meus pais, nossa relação nunca voltou a ser como antes. Mas eu aprendi uma coisa que jamais esqueceria. Família não é quem exige seu dinheiro. Família é quem respeita seus limites, mesmo quando você diz não. E naquela manhã, quando minha irmã me pediu os 60 mil reais para o casamento, ela pensou que estava me colocando contra a parede, mas não percebeu que eu já conhecia a verdade. Ela queria meu dinheiro. Meus pais queriam meus bens. O noivo queria o dinheiro dela. E todos achavam que eu seria a vítima. Só que eles cometeram um erro. Tentaram enganar uma mulher que já tinha descoberto a verdade. Eu não precisei gritar. Não precisei ameaçar ninguém. Apenas deixei as provas falarem. E no final, o casamento que deveria começar uma nova família acabou, revelando a verdadeira face da antiga. Foi assim que eu descobri que, às vezes, a melhor vingança não é destruir quem tentou destruir você. É simplesmente impedir que eles façam isso novamente.